Oi, gente, tudo bem? Tô aqui olhando para ver se vai gravar. Faz muito tempo que a gente não grava aula, né? Eu, por exemplo, não gravo aula desde 2021. Então, a gente tem que lembrar como que é o processo. E ainda bem, né, que nós não estamos gravando aula, porque significa que a gente está conseguindo sair de casa, conseguindo se ver. Então, bora trabalhar? Vamos falar de um texto aí para nós, um texto novo da UEL, que é um livro mais curto, mais simples e que, por opção, fica melhor se a gente ver por vídeo? Bora trabalhar então. Gente, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e nós vamos estudar hoje o texto do Moacir Ciliar, tá? Que é Histórias que os jornais não contam. Então, vou abrir aqui para vocês, certo? Ele está até aqui colocado para vocês já um dos slides, mas eu vou do começo com vocês para que todo mundo tenha acesso a tudo, né? Então, vamos voltar lá, que é interessante a gente começar do começo, certo? Então, temos aqui, gente, o Moacir Ciliar com o livro Histórias que os Jornais Não Contam. Falando brevemente da vida dele, gente, o Moacir Ciliar nasceu em Porto Alegre em 1937, mas os pais dele eram imigrantes russos que vieram para o Brasil no início do século, em 1904. E como ele era de origem judaica, ele usou esse judaísmo dele dentro da literatura, um dos primeiros escritores a fazer isso. Vale lembrar, inclusive, de um livro dele muito legal, chamado A Mulher que Escreveu a Bíblia, que eu recomendo a leitura, é um livro muito divertido e tem uma abordagem diferente da própria Bíblia, né? Nesse livro eu não vou contar por que ela aprendeu a ler e escrever, numa época em que as mulheres não sabiam, elas eram majoritariamente analfabetas. A protagonista do livro aprende a ler e escrever, não posso dizer por quê, porque senão perde a graça, vocês têm que ler o livro. E ela escreve a Bíblia por um viés feminino, só que ela não pode levar o projeto dela de escrever a Bíblia pelo viés feminino a cabo, né? Ela não consegue terminar, e tem uma razão também por que eu não vou contar, porque senão eu estrago o final da história. Mas eu recomendo que vocês leiam, vocês vão gostar muito. É um livro bem diferente, é um livro bem divertido, tá? Ele era médico por formação, e ele trabalhou como escritor, trabalhou como médico e ainda atuou como professor nos Estados Unidos. Dentro da produção literária dele, a gente vai ter várias obras, tá? Vai ter muita coisa. Inclusive, ali no finalzinho dos slides, vocês vão ver que eu falo aí em mais ou menos uns 70 títulos. Então, é muita coisa. Dessa obra dele, interessa para nós agora, nesse aspecto, para a aula específico, as crônicas. Então, ele era um cronista, especialmente aí do Zero Hora e do Folha de São Paulo, e como cronista, ele publicou vários textinhos nos jornais, que depois foram reunidos e foram compilados para a escrita desse livro, Histórias que os Jornais Não Contam, tá? Esse é o Moacir Ciliar, infelizmente ele faleceu em 2011, mas é uma pena, né, inclusive, ele ter morrido, porque ele é um escritor fantástico, fica a dica para vocês lerem mais obras dele. E aí, gente, vamos falar um pouquinho do que é o gênero crônica. Quando a gente trabalha com a crônica para a prova da UEL, especialmente, a UEL ela pode cobrar mais do que só a interpretação de texto. E pode acontecer da UEL colocar o texto inteiro para vocês, né, inteirinho na prova, na íntegra, especialmente os textos desse livro que são curtinhos, e na hora de cobrar questões relacionadas à estrutura e não necessariamente à interpretação do texto que a gente vai ter. Então, quando a gente pensa aqui no gênero crônica, a gente tem que pensar de onde veio esse gênero. O gênero crônica, ele é um subgênero que vem de um subgênero, né? Nossa Senhora, o que é isso? Nós temos 3 gêneros clássicos na literatura mundial. Todos esses gêneros eles são iguais para qualquer lugar do mundo. Então, nós temos o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. O gênero dramático é o teatro, o gênero lírico são as poesias, e o gênero épico, gente, são poesias de caráter heróico. Então, nós vamos ter a presença de um herói, nós vamos ter um eu lírico que, na verdade, é um narrador, não fala sobre sentimento, mas fala sobre fatos históricos, fatos reais, fatos heróicos. Então, o gênero épico, por ser difícil de ser produzido, originou o gênero narrativo, que é um gênero muito mais fácil, que abarca tudo. Só que o gênero narrativo, que acabou se tornando um gênero mais moderno, um gênero mais atual, precisava de um subgênero. Então, como a gente tem uma variedade muito grande dentro das narrativas, a gente criou o gênero crônica, né, um dos subgêneros aí. Então, a gente tem o romance, a gente tem os contos, e a gente tem as crônicas, que é um subgênero. Dentro desse subgênero, gente, a gente vai ter um gênero que é de estrutura narrativa e estruturalmente tem poucas personagens. Gente, a crônica ela pode ter 2 personagens, um personagem, ela tem poucos personagens. Mas não é necessariamente a quantidade de personagens que vai determinar se um texto é uma crônica ou não, mas sim o caráter cotidiano daquilo que está sendo contado para nós. Toda crônica, via de regra,
vai contar com uma temática cotidiana, alguma coisa que tenha acontecido com o cronista, que ele tenha visto, que seja de comum conhecimento de todo mundo da sociedade. Então, o cronista ele vai trabalhar com fatos cotidianos, com coisas simples, que ele consegue ver, que ele consegue lembrar, assim, e vai criar identificação com a pessoa que está lendo. Então, é um texto muito breve, é um texto muito curto, espaço e tempo bastante reduzidos, e especialmente produzido para ser feito, para ser lido no jornal, né? Então, a crônica ela tem esse caráter jornalístico. Ou seja, quando a gente pensa no que é uma crônica, e a gente vê aquele livro Crônicas de Nárnia, é uma tradução errada. O certo não seria ser Crônicas de Nárnia, mas Romance de Nárnia, né? Que a gente traduziu errado Crônicas aí para a nossa língua. Tudo bem? Então, continuando aí nossa aula. Então, essa linguagem da crônica, ela tende a ser muito coloquial, é uma linguagem mais fácil, é uma linguagem acessível. Quanto mais simples a crônica for, melhor. E a gente vai ter dois tipos. A gente tem as crônicas de caráter humorístico, que são crônicas que vão fazer a gente dar risada, né? Normalmente ligadas a algum aspecto do cotidiano que seja cômico. E nós temos as crônicas líricas. Neste caso, essas crônicas elas vão levar a gente a pensar a respeito de alguma realidade social, vão trazer certa emotividade para o leitor. Então, são as crônicas que normalmente fazem uma crítica social aí. Neste caso, essas crônicas trazem uma carga emocional bastante grande. A gente acaba se sentindo triste, ou a gente acaba sentindo pena, a gente tem alguma emoção mais forte em relação à personagem. Eu acho que dos nossos escritores brasileiros, o que mais produz crônica humorística é o Luciano Veríssimo, e talvez o mais lírico seja o Fernando Sabino. Se vocês não conhecem, também recomendo a leitura, porque eles são muito bons, tá? Continuando aí, nós temos ainda as crônicas históricas, que trabalham com fatos reais. Gente, nesse caso, as crônicas históricas são uma leitura bastante densa, a gente vai cansando um pouco de ler. Eu, particularmente, acho cansativo, mas tem aqui as pessoas que gostam. Temos as crônicas jornalísticas, que vão trabalhar com o cotidiano do jornal. Nesse caso, às vezes, a gente vai ter questões relacionadas à polícia, ao esporte, né? A gente tem aí vários escritores que são cronistas esportivos, que vão usar, por exemplo, futebol para criar crônica. E nós temos as narrativas descritivas, que vão descrever as personagens e narrar o cotidiano dessas personagens. A grande vantagem da crônica é que pode estar em primeira ou em terceira pessoa, então é realmente bastante amplo, tá? E vamos trabalhar agora direto com o nosso livro? Vamos! Então vamos direto para a obra. Gente, o Histórias que os Jornais Não Contam, ele vai ser uma seleção de 54 crônicas, que são curtas e rápidas. Gente, se não deu para ler, ainda dá tempo, porque é um livro realmente fácil. Em uma sentada a gente lê tudo. É uma tarde ler inteiro, tá? Porque é 2 segundos para ler. E esses textos originalmente foram publicados entre 2004 e 2008 em um caderno da Folha de São Paulo chamado Cadernos Cotidiano, que era um suplemento aí que vinha dentro da Folha de São Paulo, tá? As temáticas são diversificadas, justamente porque ele vai trabalhar com aquilo que o jornal vai produzir. Então, qual que é a proposta dele quando a gente vê histórias que os jornais não contam? Não contam. Normalmente, quando a gente lê um jornal, a gente lê a notícia pronta, né? Então, por exemplo, a gente lê a notícia, fulana foi roubado, teve celular roubado no ponto de ônibus, e ela ficou muito abalada e não tem mais, não vai conseguir recuperar o aparelho. A gente já lê a notícia pronta. Mas muitas vezes essa notícia ela tem um antes e tem um depois. Então, o que foi motivado, né? Como essa notícia chegou a acontecer? O que motivou essa mulher a pegar o celular na mão? E o depois, como foi a vida dessa mulher pós-assalto? Ele vai trabalhar com essa questão imaginativa. Então, ele vai selecionar algumas notícias que estavam sendo passadas no mundo, naquele momento em que ele escreve o livro, e a partir dessa escolha dele, ele vai produzir ou antes das crônicas ou pós-crônicas. O que aconteceu antes ou o que aconteceu depois. Para poder criar uma visão mais imaginativa, um pouco mais lírica das notícias que vem no jornal. Por isso, a temática vai ser muito ampla. A gente vai ver trabalhar com relacionamentos amorosos, com tecnologia, com questões sociais, com questões econômicas, questões políticas. E muitas vezes alguma notícia que a gente lê e fala, ai, que droga de notícia, na verdade, se torna na mão dele uma história muito boa, né? Uma narrativa muito mais legal. Só que a gente vai ter 3 crônicas aqui, que vale a pena a gente destacar, que são crônicas com temas recorrentes, que vão aparecer com certa frequência, que é o tema da tecnologia, o da crítica social e o dos relacionamentos. Esses aqui são 3 das crônicas que eu acho que vale aí a gente conversar, porque vai ter pano para manga aí do que vai ser discutido, e que são temas que vão ser recorrentes, vão aparecer várias vezes dentro do texto dele, aí dentro da crônica, das crônicas dele, tá?
Primeiro, do futuro da geladeira, que tem um caráter mais social e econômico, tá? Nesse caso, a gente vai ter uma visão que foi feita aqui, uma crônica, de uma senhora de 80 anos que tinha vontade de fazer faculdade. Então, a gente vai ver toda a estrutura do livro, né? Vai ser sempre assim, nós vamos ter um trechinho da notícia e embaixo a crônica que ele produziu. E essa senhora, ela tinha muita vontade de ingressar na faculdade aos 80 anos, ela tinha um sonho de fazer faculdade, só que ela não conseguia ingressar por causa da inscrição. E aí ele cria a crônica que a geladeira dessa senhora quebrou. E o dinheiro para pagar a geladeira era a mesma quantidade que ela ia usar para ela poder se inscrever no vestibular. Só que ela tem que fazer uma escolha pessoal. Ou ela se inscreve no vestibular, ou ela conserta a geladeira. E por que que é uma questão muito social? Gente, ela inscrever-se no vestibular seria realizar um sonho pessoal dela. Ela gostaria de ler, escrever, ela gostaria de estudar, ela gostaria de ter um avanço para ela, pessoal. Só que não consertar a geladeira, né, comprar uma geladeira nova ou consertar uma geladeira, significa que você não vai ter o que comer, porque a comida vai estragar, né? E ela também não tem condições de comprar comida o tempo todo. Então, muito difícil, porque a gente vê ela escolher entre um sonho pessoal e uma realidade esmagadora, né? Então, tem uma questão social, tem uma questão econômica, alguns problemas relacionados a isso, tá? Então, vale a pena dar uma lidinha. Aqui nós temos alguns trechinhos. Com o curso, ela poderia tornar-se, mesmo com idade avançada, uma daquelas dinâmicas executivas cuja foto via em jornais e em revistas. Então, era o sonho, né? Ela gostaria de ter sido executiva, ela gostaria de ter sido uma pessoa importante, alguém que poderia mudar o mundo, mas, infelizmente, ela não conseguiu. E aí nós temos aqui realmente a escolha que ela tem que fazer. Era o futuro, era o curso ou a geladeira. Era apostar no futuro ou resolver os problemas do presente. Ou se inscrevia na universidade ou pagava a prestação na loja. Tinha que escolher. Dilema penoso. E ela opta, infelizmente, pela geladeira. Ela não consegue levar a cabo o sonho dela, justamente porque a gente nem sempre vive de sonho, né? Para a imensa maioria da população brasileira, a gente às vezes não consegue realizar um sonho, porque a realidade ela se abate sobre nós de uma maneira terrível, né? A gente não tem como escolher o sonho, porque a gente precisa viver. A gente tem contato com a realidade e a gente vai protelando as coisas que a gente ama ou que gostaria de fazer, em detrimento da gente sobreviver, né, em detrimento da gente gastar o nosso dinheiro com soluções mais práticas. Eu até vi essa semana, algumas semanas atrás, um influencer falando que ele sempre trabalhou na vida dele, eu não sei o nome do influencer, tá? Mas me chamou a atenção o registro que ele fez, que ele sempre trabalhou a vida inteira e que agora os vídeos dele na internet tinham feito sucesso e ele tinha recebido 10 mil reais. E ele tinha ficado impressionado, porque 10 mil reais é bastante dinheiro, gente. Não é pouco, uma quantidade pequena de dinheiro. Mas ele ficou surpreso que não durou nada. E aí ele teve uma reflexão. Ele falou assim que 10 mil reais, na verdade, é muito dinheiro se você já tem dinheiro. Mas se você é pobre, 10 mil reais é pouco dinheiro, porque muitas vezes você tem que resolver tantos problemas na sua casa que são resolvidos com dinheiro, que o dinheiro vai embora logo. E ele dá de exemplo a questão da casa dele. Ele falou: olha, gente, eu ganhei o dinheiro e a minha casa, quando choveu, teve uma chuva e a laje estragou. Então, eu estava com vazamento. Então, eu gastei uma parte do dinheiro para consertar a laje da minha casa. A máquina de lavar da minha mãe quebrou. Eu não vou deixar minha mãe lavar louça sem ter acesso a uma máquina. Lavar louça não, lavar roupa na mão, sem ter acesso a uma máquina. Então, comprei uma máquina para minha mãe. Vocês estão ouvindo a obra? Acho que tem uma obra aqui perto da minha casa. Desculpa pelo barulho, gente. Então, ele fala que ele acabou gastando o dinheiro, em 2 minutos pagou dívida. E quando ele percebeu, o dinheiro tinha acabado para poder resolver a própria vida, né? Então, às vezes, ele tem um sonho que ele não pode realizar porque ele precisava resolver problemas práticos, né? Então, a gente vê aqui que essa personagem, ela não tem acesso a nada do que é assegurado pelo próprio Estado, ou deveria ser assegurado, né? Ela não tem nem acesso à educação e nem acesso à alimentação. O Estado abandona completamente essa personagem e ela acaba tendo que tomar a decisão sozinha, sendo que a educação se torna um símbolo de prosperidade na vida dela, então seria a expectativa dela de conseguir melhorar de vida, só que ela não pode alcançar essa prosperidade porque temos a sobrevivência, que é essa alimentação, tá? Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Ó, não estou aí para ver vocês têm que me dizer se está tudo bem ou não depois, quando vocês me encontrarem. Tranquilo?
Nós temos também esse aqui do amor é um jogo de tiro ao alvo. Esse aqui é ótimo, né? Foi algum tempo atrás, nós tivemos o que a gente chamava de festa do divórcio. Não sei se vocês já viram alguma, se vocês já participaram de alguma, em que as pessoas se divorciavam e faziam uma festa para comemorar esse divórcio, né? Então temos aqui, ó, nos Estados Unidos, a moda agora é fazer a festa de separação. As festas tornaram-se grandes eventos e algumas empresas estão se especializando nessa demanda que cresce de reuniões discretas a festanças de arromba, de shows performáticos a viagens extravagantes, vale tudo na hora de comemorar essa nova fase da vida, inclusive jogar dardos na foto do ex. Imagina? Imagina só. Gente, seu relacionamento é tóxico, você joga facas na foto do ex, você não joga dardos, né? E essa aqui é uma notícia que correu o mundo, chegou até no Brasil. Nossa, foi uma inundação. Um monte de gente fazia festa de separação, um monte de gente fazia festa comemorando que não estava mais junto. E ele, então, utilizou essa notícia para produzir a crônica, que eu considero uma crônica bastante triste, tá? Não é uma crônica tão feliz, já que a gente vai ver que a personagem estava sofrendo bastante. Então, o que que vai acontecer nessa crônica aqui? A protagonista, ela faz uma festa para comemorar o divórcio dela em relação aí ao marido, que ela não estava mais feliz com ele. E, na verdade, na hora que ela se separa, a gente não tem certeza se ela quer mesmo ou não fazer essa festa. Não fica muito claro para nós, mas o pessoal apoia ela, os amigos, não porque você tem que fazer uma festa, você tem que comemorar que você se separou, então, ela faz essa festa. Não fica claro se era uma coisa que ela queria muito. E durante a festa, ela tem que lançar dardos no rosto do ex, né? E a hora que ela recebe os dardos, todo mundo vai, lança esses dardos, você vai conseguir. Ela não consegue e ela tem uma crise de nervos, ela não consegue lançar os dardos, tá? Então aqui tem até um trechinho para a gente ver como que ela deveria apresentar-se ao mundo. Finalmente ela saiu da fossa e para mostrá-lo ao mundo, resolveu dar uma festa de arromba, uma festa cuja lembrança incomodasse o ex pelo resto de seus dias. Teria que usar para isso todas as suas economias, mas certamente valeria a pena. Então é aquilo, né? O recalque, né? O despeito. Eu larguei dele, a gente teve um relacionamento sofrido, então agora eu vou fazer uma festa que vai fazer ele perceber a mulher que eu sou, que eu dei a volta por cima, que eu tô muito melhor do que eu estava quando eu estava com ele. Só que temos um problema que entra no aspecto da psicanálise, né? Essa festa ela fez porque ela queria, ou ela fez essa festa porque ela precisava mostrar para o ex que ela estava bem? Porque são aspectos completamente diferentes, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, na questão do ela fazer essa festa porque ela estava bem, e se isso fosse real, ela conseguiria jogar os dardos no rosto do ex, ou fazer uma festa porque ela estava sendo obrigada a mostrar-se forte, mostrar-se bem, quando na verdade essa não é a realidade que ela vivencia na vida dela, né? E aí a crônica ela se aprofunda porque a gente vai trabalhar com questões pessoais. Quantas vezes vocês foram obrigados a tornar-se forte ou a mostrar realmente que vocês são muito fortes pela sociedade, incluindo aí as redes sociais, quando na verdade, gente, está tudo bem a gente não estar bem, né? Inclusive porque uma separação é um processo de luto. Sempre vai ser. Mesmo que você fale, ai, não, eu me separei dessa pessoa porque eu não gostava dela, a separação é um luto. E ela gera sofrimento, né? Ela gera dor, ela gera angústia. Só que existe um tempo para a cura. Então entra aqui a questão do luto, né? A gente até discutiu em uma das aulas sobre o peru de Natal, que era um texto da UEL também. O luto ele tem um tempo para acontecer e ele é natural. É preciso que haja esse luto, né, para que o indivíduo ele consiga superar as adversidades. E o que a gente vê aqui é que ela não teve esse tempo, né? A gente tem que se mostrar feliz o tempo todo, a gente tem que se mostrar bem o tempo todo. É o que a gente chama hoje, né, que a gente entra no ramo aí da felicidade tóxica. O quão tóxico é você ser feliz o tempo todo, né? Ai, gratiluz, gratidão. Isso pode sim prejudicar o indivíduo, porque ele sente que os sentimentos não são valorizados, né? Os sentimentos pessoais deles não são acolhidos. Às vezes a pessoa está sofrendo e ela precisa sofrer para passar por esse mal bocado. Então, aqui ela faz essa festa, só que ela realmente não consegue jogar os dardos. E aí a gente vê aqui, ó, o mestre de cerimônia entregou à moça 3 dardos. Ela deveria tirá-los na foto. E quando o terceiro dado ali se cravasse, ela poderia se considerar liberta daquela dolorosa ligação. Mas ela não consegue, né? Ela erra os dardos. E todo mundo faz muita pressão, ela vai ficando angustiada. Ela fica
tão transtornada que ela acaba tendo essa crise de nervos e vai embora. Ela vai morar no interior, na casa dos pais um tempo. Então, essa ida dela embora da sociedade, esse abandono dos amigos, da vida que ela vivia, é para realmente ela se curar, para ela vivenciar esse sofrimento sendo acolhida. Ah lá, àquela altura estava transtornada de raiva e desespero. Assim como errara na vida, estava errando com os dardos. E isso não podia acontecer, não podia. Ela tinha que acabar com aquele maldito. E se ela ainda o amasse? Então, às vezes, o processo de separação, também tem essa relação de amor. Olha, eu me separei dessa pessoa, eu não amo mais essa pessoa, mas existe uma dependência emocional que nem sempre vai ser rompida tão rapidamente. E é o caso dela aqui, que, como eu falei para vocês, a gente vai explanar para os vários relacionamentos que o livro vai trabalhar. E nós temos aqui, esse aqui é o que eu falei para vocês, né? A relação que a gente vai ter da imagem ideal e só um segundinho, gente. Só um segundinho. Que eu vou ver se eu consigo fechar a porta. Voltei. Olha lá. Vê se melhorou, moçada. Mas eu ainda vou falar bem pertinho aqui, porque assim todo mundo me ouve bem, tá? Vamos continuar, então, projetando a tela para a gente continuar a nossa aula aqui. Todo mundo está com acesso. Partiu. Então, aqui a gente vai ver realmente essa busca por essa imagem que eu falei para vocês, porque ninguém quer assumir sofrimento. E a gente exige que as pessoas sejam todas vencedoras, né? A gente tem ainda aí, hoje em dia, um discurso da meritocracia, que é um discurso muito utilizado, né? Eu não sei se vocês veem com bastante frequência, a pessoa, ela não consegue as coisas que ela não quer. A meritocracia, ela não vai funcionar tão facilmente assim, né? Ela funciona se as pessoas estão em pé de igualdade. Se as pessoas não estão em pé de igualdade, a meritocracia, ela pode, sim, ser muito difícil de ser atingida. Então, a gente vê que ela sofre porque ela não quer ser perdedora, não quer ser considerada um fracasso. Só que sofrer não é ser considerado um fracasso. É um sentimento natural que precisa ser validado. Então, a gente vai ter aqui a temática da aparência de ser feliz contra a essência do realmente estar sofrendo, a necessidade de uma aprovação social que a gente tem muito hoje, né? Então, tudo a gente posta, tudo a gente mostra, justamente para ter essa aprovação social, tanto que a gente trabalha muito com o tema hoje, inclusive, da questão dos likes gerarem certa dependência nos indivíduos, né? Então, você posta alguma coisa, porque o like ele vai gerar dependência, as pessoas gostam dessa aprovação social, só que temos também o outro lado, né? Que é o cancelamento, que vai acometer as pessoas quando elas fazem alguma coisa errada, e isso é transmitido na internet, ou quando alguém vê alguma coisa assim, certo? E qualquer dor tem que ser suprimida. Então, fica claro aqui que, para o texto, a gente não pode sofrer, porque a dor não é certa, quando, na verdade, todo mundo só evolui por ela, né? A gente só melhora, a gente só se torna um indivíduo melhor a partir do próprio processo da dor, certo? E, gente, temos aí nosso terceiro texto. Deixa eu ver se ele vai passar, que é o carrinho ciumento, que é o da tecnologia. Eu adorei esse texto. Não é o único que tem uma tecnologia em primeira pessoa, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nesse carrinho. Inclusive, imagina se ele existisse, gente. O carrinho do supermercado inteligente está destinado a se transformar em arma da luta contra a obesidade. Especialistas em tecnologia criaram um carrinho que alertará o cliente do supermercado assim que for colocado nele algum produto rico em gordura, açúcar ou sal. O carrinho, o carrinho possui uma tela interativa, na qual os códigos de barra desses produtos, uma vez escaneados, ativarão uma luz vermelha de aviso. Quando o cliente introduzir seu cartão de fidelidade no supermercado, onde faz normalmente suas compras, o carrinho saberá imediatamente se ele é solteiro, casado e quantas vezes faz as compras por semana. E saberá levar o cliente às prateleiras que estão mais de acordo com suas preferências. Maravilhoso, né? Então, se você tem um problema de saúde, o carrinho sabe seu problema de saúde e vai te guiar até a melhor solução possível para você, né? Os melhores produtos, o que você deve ou não consumir. É bom, é interessante, só que isso também é relegar a tecnologia à nossa vida, né? À nossa existência. A gente não precisa fazer mais nada, a gente só pede para a tecnologia fazer para nós. Tá aí o chat GPT, que não deixa a gente mentir, tá aí todas as maneiras de facilitar a nossa vida que a tecnologia produziu, que não deixam com que a gente minta, né? Então, aqui, nesse caso, qual que é a história que ele cria? O personagem da história, ele vai no supermercado, ele pega um carrinho, sempre o mesmo carrinho, e o carrinho se apaixona por ele, o carrinho gosta dele, o carrinho faz tudo por ele, né? Esse carrinho, essa inteligência artificial, ela ganha, ela se torna consciente,
e se apaixona pelo homem que vai fazer compras. Até que um dia esse homem, que é solteiro, é sozinho, encontra uma mulher, começa a conversar com ela, e o carrinho tem uma crise de ciúmes, né, por conta dessa mulher. E ele fica chateado, porque ele é abandonado por esse homem para ficar com a mulher. E na hora que ele se rebela, até o homem acha estranho que o carrinho ele tenha criado essa dependência emocional que ele tem com o homem aí, tá? Então, é um tema bastante atual, porque a gente vai trabalhar realmente com o impacto da tecnologia nas nossas vidas hoje. E como essas tecnologias, elas impactam a nossa escolha. Se vocês viram, tem até um documentário que vocês podem assistir, chamado O Dilema das Redes Sociais, é uma falsa sensação de liberdade, né? A gente, na verdade, não é livre, a gente está preso ao que o algoritmo da internet nos provê. Então, a gente tem a falsa sensação de que somos livres, a gente tem a falsa sensação de que nós podemos pensar sozinhos, quando, na verdade, a gente muitas vezes está preso dentro de uma bolha, a gente está preso dentro de um grupo que o algoritmo julga ser melhor, tá? Sem contar a questão dos dados das inteligências artificiais. Então, a gente provê a inteligência artificial com os nossos próprios dados. Quando a gente preenche um formulário online, e nem precisa ser online, tá, gente? Saiu um escândalo recente de que as farmácias brasileiras estão utilizando os nossos dados pessoais. Então, quando a gente faz um CPF na farmácia para ganhar desconto, ou quando a gente registra a receita no CPF, né? Ah, comprou um antibiótico, comprou remédio para asma. Tudo isso está sendo usado pelas indústrias farmacêuticas para produzir remédios voltados para um público específico. Então, a gente pode pensar, mas não é positivo? Depende, porque a gente tem a questão da privacidade, né? Então, além disso, a gente tem a privacidade e a gente tem uma terceirização da nossa vida. Eu não tomo mais decisões, eu permito que a inteligência artificial faça isso por mim. É o desenho do Wall-E, né? A inteligência artificial, ela vai tomar as decisões porque ela tem que tomar. Ela não é uma vilã, né? Inclusive no desenho, ela não é nem a vilã. Se a gente analisar o desenho, ela não é a vilã, ela não faz por mal, mas porque ela é um algoritmo que é feito para tomar decisões para nós. E a gente permite que essas decisões sejam tomadas, né? Então, aqui tem até um trechinho para vocês darem uma olhadinha. O carrinho avisava-o da proximidade de um amigo ou de um companheiro de trabalho, acendendo uma luzinha verde, proporcionando amáveis encontros. Então, o carrinho gosta tanto desse homem que acredita que, por ele ser sozinho e solteiro, ele precisaria conversar com alguém. Então, ela avisa quando ele encontra uma pessoa para que ele tenha um contato social, né? Só que o carrinho tem ciúmes quando finalmente ele encontra a mulher dos seus sonhos e ela aceita o contato social dele. Então, o carrinho fica enciumado, né? Olha como que o carrinho reage. A luz vermelha do carrinho começou a piscar furiosamente, ao mesmo tempo em que uma espécie de sirena, de cuja existência ele nem sabia, soava insistentemente. A barulheira chamou a atenção da moça. Sorrindo, disse que o carrinho deveria estar estragado e sugeriu que ele o abandonasse num canto. Aí foi então que os 2 começaram o relacionamento, né, e o carrinho fica bravo. Um dia o esperará na saída do prédio para jogar-se sobre ele e atropelá-lo. Carrinhos ciumentos são um perigo. Então ele fica bravo e entra até na crônica do relacionamento, né, como seria a nossa vida se a gente tivesse maneiras de se relacionar com a inteligência artificial como a gente tem com os seres humanos, né, o carrinho se torna ciumento aí e fica bravo quando abandonado. Inclusive acho válido pensar que a gente tem dentro dessas temáticas que podem cair na UEL, não só a interpretação do texto, mas também expandido um pouco mais, até para a redação, a questão relacionada às pessoas que se relacionam com avatares, né? Pessoas que se casam com avatares e alguns aplicativos, inclusive para celular, em que você pode criar um namorado ou uma namorada virtual que é alimentado com inteligência artificial, de acordo com as respostas que você dá e de acordo com aquilo que você quer no relacionamento, e muita gente tem abandonado relacionamentos reais para se relacionar com um ser que não existe, né? Então a gente começa a perder o limite entre o que é real e o que é virtual, como a vida deveria ser vivida, tá? Então, o primeiro tema relevante é essa tecnologia que pode sim facilitar a vida do usuário, mas que se torna uma ferramenta cerceadora. A gente permite que a tecnologia faça tudo por nós, e quando a gente permite que ela faça tudo, a gente fica com preguiça, a gente deixa de fazer. Então, não sei se vocês já usaram o ChatGPT, mas se vocês não usaram, vocês deveriam fazer o teste para ver como é. É interessante, mas é assombroso. Também dou uma dica, gente, não confie no chat, tá? Dá muita informação errada, especialmente se vocês colocarem o chat contra uma sinuca de bico, né? Ele tem que escolher um ponto ou outro para abordar de um tema, ele não sabe o que fazer, ele aborda errado. Então, cuidado para vocês não confiarem no chat GPT, tá?
E aí a questão dos relacionamentos de fato, né? Então, a ideia do ser humano relacionar-se com outro humano, e que pode ser difícil, então as pessoas optam por relacionar-se muitas vezes com uma tecnologia. Tudo bem? Moçada, como é que foi? Então, a aula gravada aí. Espero que tenha dado tudo certo. E se vocês tiverem dúvidas, é só me procurar lá na escola para a gente conversar, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.